santificado seja o seu nome. Como assim? Se Deus é plenamente santo e se Deus é absoluto em santidade, não tem mais o que santificar em Deus, ou tem? É evidente que não é orar para tornar Deus mais santo do que ele já é. Santificado seja o teu nome é o mesmo que dizer: Pai, torna o teu nome santo conhecido entre os homens através de nós. Nós, como igreja, somos responsáveis em revelar o Pai, que é santo, para os nossos irmãos. Santificado seja o teu nome é orar até que Deus possa ser visto em nós. Semana passada, nós introduzimos o tema oração. E hoje nós iremos falar sobre a oração do Pai Nosso. Essa oração ela está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11. E é a oração que nós conhecemos, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Amém. Esta oração completa, ela está só em Mateus, no capítulo 6. Lucas 11, por exemplo, ele registra esta oração de uma forma mais resumida. Porém, Lucas nos dá um importante detalhe. Lucas nos informa que esta oração aconteceu devido ao pedido de um discípulo que disse a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Nós não sabemos ao certo qual foi a intenção do discípulo, mas é certo que tem muita gente hoje que deseja saber qual é a maneira correta, talvez vão até mais longe, qual é a maneira eficaz da oração, qual é o melhor jeito de orar. E eu não estou aqui hoje para dizer o que é certo ou o que é errado na oração, até porque eu concordo com alguém que disse que não existe oração errada. Oração errada é aquela oração que não é feita. O pastor Ed René uma vez disse que não existe uma oração errada. O que existe é uma oração infantil ou uma oração madura. Agora, independente do nosso nível de oração, a recomendação do Evangelho é para nós darmos intensidade na prática da oração. Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, verso 7, recomendou a orar sem cessar, isto é, a obter uma disciplina, uma vida de oração. Por isso que nós não podemos esperar ter vontade para orar. Nós precisamos disciplinar o nosso coração a viver orando. George Miller dizia que o caminho para se obter um espírito de oração é continuar orando. Porque quanto menos oramos, menos vontade teremos de orar. Então, pessoal, a oração não pode ser uma opção para nós, tampouco uma obrigação, uma penitência. Oração para nós deve ser a base da nossa espiritualidade. A oração para nós precisa ser a força que nos sustenta nessa caminhada com Deus, com a igreja, com os irmãos, essa caminhada com Cristo. É bom a gente sempre lembrar que a igreja, ela chegou até aqui em meio a tantas tribulações, perseguições, em meio a tantas dificuldades, porque desde a sua formação, desde as suas bases, ela mantém acima de tudo o princípio da oração. Atos 2, capítulo 42 diz que a igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A oração sempre foi e é um dos pilares da espiritualidade da igreja. Por isso que Jesus, além de ser um exemplo de oração, de vida de oração, ele fez questão de ensinar
seus discípulos a orarem também. Só que nós precisamos compreender que a oração ensinada por Jesus não é uma técnica, não é uma fórmula mágica. Pronto, agora eu sei o jeito de tocar o coração de Deus. Não, a oração do Pai Nosso é um princípio pedagógico. A oração do Pai Nosso não é uma fórmula de como falar com Deus ou o que falar com Deus. O Pai Nosso é uma instrução de como o coração de quem ora deve estar. Então, a oração do Pai Nosso não fala do que está no contexto da nossa oração, da nossa fala. A oração do Pai Nosso não está falando de como orar, mas sim está falando do coração de quem está orando. Então, partindo do princípio de que a oração que Jesus ensinou é pedagógica, vamos pensar um pouco então hoje, a partir do texto de Mateus capítulo 6 e também Lucas capítulo 11, sobre as lições intrínsecas nesta oração. Essa oração chamada de Pai Nosso, oração universal, seja como for. A primeira lição que Jesus ensina na oração do Pai Nosso é que Deus é Pai. Parece até clichê, mas é importante nós reafirmarmos esta verdade porque ela muda o nosso conceito de fé e muda a nossa relação com Deus na oração. Embora os nossos irmãos do Antigo Testamento, por exemplo, por vezes se dirigiram a Deus por Pai, o conceito predominante não era este no Antigo Testamento. O conceito predominante sobre Deus no Antigo Testamento era o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, que de fato Ele é. Mas Jesus prefere se dirigir a Ele como Pai. E a expressão mais usual de Jesus para com o Pai é Abba, que significa papaizinho. Abba era uma expressão infantil, era como se fosse um balbúcio, sabe? Um sussurro de uma criança para com o Pai. E os palestinos, os contemporâneos de Jesus, eles tinham este conceito Abba para se referir a Deus como um desrespeito. Era muito desrespeitoso tratar Deus Todo-Poderoso como Abba. Para eles era familiar demais, soava muito íntimo chamar Deus de Pai. E ninguém é tão íntimo de Deus dessa forma. Mas é esta a intimidade que o Pai quer ter conosco. Isto é maravilhoso. Ele não quer ter uma relação conosco de senhor e servo. Ele quer ter uma relação conosco de pai e filhos. Paulo disse aos Gálatas no capítulo 4, verso 6, de que nós somos filhos de Deus. Olha que interessante isso. Dizendo que Deus enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações, o qual clama, Abba, Pai. Orar, se referindo a Deus como papaizinho, o entendimento de que a oração é como o lugar da intimidade familiar. Falar com Deus é como sentar no sofá da sala junto com a família e conversar sobre as questões da vida. Esta intimidade que Jesus está falando quando ele diz, quando vocês forem orar, orem ao Pai. É olhar para Deus como fonte de tudo que somos e de tudo que nós temos, porque Ele é Pai. E nós podemos dizer que Ele é o nosso genitor por ser Pai. Tiago 1,18 diz, o Pai das luzes nos gerou. Olha que expressão extraordinária, pela palavra da verdade. O Pai nos gerou pela palavra, pelo Espírito. Por isso que orar é mais do que falar. Orar é amar a Deus devido à sua paternidade, porque Ele é Pai. Lembram que eu disse aqui que não existe oração errada? O que existe é uma oração infantil, uma oração madura. Então, chamar Deus de papaizinho
não é ser infantil, embora seja uma linguagem infantil. Chamar Deus de Pai na oração é enxergar a paternidade de Deus de forma madura. Deixa eu te explicar um pouco melhor o que eu estou tentando dizer aqui, por exemplo. Como que nós enxergamos os nossos pais quando nós somos imaturos? Nós vamos atrás deles para pedir o quê? Pai, dá dinheiro aí, mãe, dá dinheiro. Vivemos dependentes deles para suprir as nossas carências, não é assim? Fazemos até birra. Jogamos no chão, fazemos bico, choramos, gritamos para que de alguma forma o pai nos atenda ou a mãe nos atenda. Agora vamos pensar como gente grande, gente madura. Você que já passou dos 40, por exemplo, como eu, por exemplo, aí, então, pensa comigo. Como que você enxerga os seus pais agora? Maduro, depois dos 40. Agora maduros, preste atenção nisso aqui. Nós queremos apenas ter o pai por perto, ou não é assim? A gente nem pede mais nada para eles. Pelo contrário, agora a gente tira do nosso e dá para eles. Quando nós amadurecemos, o prazer da presença do pai é pelo simples fato de a gente querer estar com eles. Nós não estamos mais, depois que estamos crescidos e maduros, de que o pai esteja conosco ou vamos até a casa do pai para arrancar alguma coisa deles. Não, pelo contrário, a gente sempre leva alguma coisa para eles, porque na maturidade, o pai, o valor da paternidade está estar junto, estar presente. A gente até deseja que eles sejam eternos, não é assim? Percebe como a perspectiva na maturidade mudou com respeito à paternidade? Eles continuam sendo os nossos pais, mas agora a gente olha para eles de forma completamente diferente. É isto que a oração madura faz. Ela não vai buscar o pai porque a gente deseja alguma coisa. A gente busca o pai porque a gente quer apenas a companhia. Por isso que Jesus disse que quando fôssemos orar, para a gente não dizer Deus que estás no céu. Não. Quando vocês forem orar, vocês dizem Papaizinho do céu. Oração é mais do que falar com o Deus. Oração é estar com um Pai. Por isso que ele nos ensinou, quando vocês orarem, digam Pai. A segunda lição aqui no Pai Nosso é Jesus nos ensinando que esse Pai não é meu. Esse Pai é nosso. Porque o Evangelho não é uma amizade entre duas pessoas. Evangelho é família de muitos irmãos. Não existe no Evangelho Pai meu. Na oração, o Pai não tem preferidos. Na oração, o Pai não tem gente exclusiva. Percebem uma coisa aqui, que na oração de Jesus, Jesus só conjuga apenas o pronome plural nós. Vocês perceberam isso? É Pai nosso, pão nosso. São nossas dívidas. É a nossa tentação. É o nosso livramento. Ou seja, a oração não pode ser um pedido exclusivamente meu. A oração tem que ser um pedido por nós. Aí você me pergunta assim então, Elter, então você está me dizendo que eu não posso pedir algo específico para mim, para Deus? É claro que você pode. Mas este pedido só terá validade se o que você pede em específico para você será também benefício do nós, isto é, benefício de todos. Eu gosto muito de uma expressão do pastor Ariovaldo Ramos, que ele disse assim, que todas as vezes que nós chegarmos diante de Deus, Deus sempre nos fará uma pergunta: onde está o seu irmão? Isso é Pai Nosso. Tiago, no capítulo 4, verso 3, ele nos diz, por exemplo, que muitos pedem, mas não recebem. Por quê? Porque pedem mal. O que é pedir mal? Pedem para
consumir em seus próprios prazeres. Tiago está nos dizendo que toda oração que é só para benefício próprio, Deus não faz questão de responder. Porque são os imaturos que dizem, é só meu, daqui, é só para mim. Eu me lembro na escola, eu tinha um colega que ele comprava um sorvete, às vezes na cantina da escola, e para não ter que dar um pedaço para ninguém, porque você conhece criança, né? Vê um coleguinha comendo, bebendo alguma coisa, me dá um pouquinho, me dá um pedacinho. Então para ele não dividir com ninguém, sabe o que ele fazia? Ele lambia todo o sorvete, deixava todo babado para que ninguém pedisse. E ele fazia isso na frente de todo mundo, ó. Para não dividir, porque era só dele. Se eu não me engano, na 5ª série, eu tinha um amigo também na sala, eu só andava com esse tipo de gente, que coisa. Esse meu amigo, esse meu colega de sala, ele ia na cantina e comprava a bala. Isso ele fazia muitas vezes. Ele comprava a bala e ele vinha no caminho desembrulhando a bala e colocando na boca. E ele chegava com a boca cheia. Você já viu uma criança assim? Você já viveu com alguém assim? Ele enchia de bala a boca e chegava na sala, ó. Aí, o que é isso? Ele abria assim, ó. Tava cheia de bala a boca. Ele comia tudo de uma vez. Sabe para quê? Para não ter que dar para alguém. Porque o dinheiro é meu. Meu pai que me deu para comprar para mim. Não vou dividir com ninguém. Essa é a oração imatura. Pai meu. Pão meu. Mas sabe o que é engraçado? Quando é o pecado, é sempre do outro, né? É o pecado dele. O pão é meu, mas o pecado é dele. Não. Mas Jesus ensina que é Pai Nosso. Se você quer exclusividade, esqueça o evangelho de Jesus. Jesus ensina a orar pelo nosso. Porque onde tudo é nosso, não falta para ninguém. Por isto que a oração não é ensinar a Deus o que fazer, a oração é encontrar no Pai a disposição para ser o que o Pai quer que sejamos aqui entre os irmãos. Que loucura isso! A oração não é encontrar no Pai aquilo que eu quero, a oração é encontrar no Pai uma disposição para ser aquilo que o Pai quer que sejamos entre os irmãos. Meu Deus, por isso que é Pai Nosso. Mas vamos caminhar para o final, semana que vem tem mais. O terceiro e último princípio de Jesus, para nós hoje, é que Jesus ensinou a orar também, santificado seja o teu nome. Como assim? Como que a gente vai pedir para santificar um nome que já é santo? Pense comigo aqui, se Deus é plenamente santo, e se Deus é absoluto em santidade, não tem mais o que santificar em Deus, ou tem? Como aperfeiçoar o que já é perfeito? Gente, é evidente que não é orar para tornar Deus mais santo do que Ele já é, porque Ele já é em plenitude. Então o que seria santificado seja o teu nome? Jesus nos ensinando a orar. Santificado seja o teu nome é o mesmo que dizer, Pai, torna o teu nome santo conhecido entre os homens através de nós. Por isso que nós chamamos isso também de santificação. Quando nós falamos de santificação no contexto da fé, nós estamos falando de tornar Deus visível para os nossos irmãos através dos nossos atos. Porque quando a igreja cumpre o seu propósito, Deus é santificado, isto é, o Deus Santo é conhecido entre os homens. Nós, como igreja, somos responsáveis em revelar o Pai, que é santo, para os nossos irmãos. Isto é santificado seja o teu nome. Por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 5,16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as obras, as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Alguém disse uma frase que é forte, mas profundamente verdadeira. A reputação de Deus
está nas mãos da igreja. Pensa no espírito dessa expressão. Então, pensando nisso, quando as pessoas te veem, que tipo de Deus elas imaginam? Que tipo de Deus elas veem? Por isso que precisamos orar pedindo para que o Pai santifique o seu nome em nós e através de nós. Santificado seja o teu nome é orar até que Deus possa ser visto em nós. Otmani conta um testemunho de um irmão que era crente em Jesus, que construiu uma irrigação para a sua plantação de arroz. Só que um vizinho invejoso pegou e desviou a irrigação para a plantação dele. Aí o irmão foi lá, não brigou, arrumou de volta, trouxe de volta a irrigação para a sua plantação de arroz. Ele resolveu não brigar, mas isto começou a se tornar frequente. O vizinho fazia isso todos os dias, desviava a irrigação da plantação dele, do irmão, para a sua própria plantação. A situação começou a ficar insustentável, o irmão começou a ficar muito angustiado. Aí ele foi até a igreja, pedir um conselho para os líderes da sua igreja, do que ele deveria fazer. Aí os líderes disseram assim, nós vamos orar. E depois de um tempo, os líderes chegaram para ele e disseram assim, sabe o que você tem que fazer? Olha o que os líderes disseram para ele. Exerça a justiça, mas nunca esqueça de abençoar as pessoas. Aí ele voltou para casa. No outro dia, sabe o que ele fez? Entendendo que ele nasceu para repartir, para abençoar pessoas, sabe o que ele fez? Antes de irrigar a sua plantação, ele foi lá e irrigou a plantação do seu irmão, do vizinho. Aí o vizinho inquieto viu aquilo no primeiro dia, no segundo dia. Vendo essa situação, o vizinho foi até ele e perguntou por que ele fazia aquilo. Aí o irmão respondeu, Deus me ensinou assim, por isso assim eu faço. Conclusão, segundo esse testemunho, o vizinho aceitou a Jesus. Porque só Jesus pode fazer isso com o coração de um homem. Isto que é santificado seja seu nome. Talvez assistindo o que eu estou falando aqui hoje, você esteja decepcionado ou decepcionada comigo, achando que eu ia te dar uma fórmula de oração mágica, poderosa. Mas está aí. Esta é a oração bíblica. A oração não é para mudar a Deus. A oração é para mudar quem ora. Jesus ensina a orar porque a oração é o poder que nos aproxima do Pai a ponto de nos tornarmos parecidos com Ele.